com a nossa irmã Raquel, essa guerreira do Senhor. Ainda tem mais falar. outra ainda hoje. E tem mais gente, né? Como o nosso primo falou ali, chegar no final, né? Mas Deus, aprove a Deus na oportunidade de chegar aqui nesta manhã. Certamente haverá outras oportunidades. Eu quero ser breve na palavra do Senhor. Quero ler um texto aqui no livro de São Lucas, Evangelho de Lucas, médico amado, no capítulo número 15. Lucas 15, versículo de número 17, e diz assim: E caindo em si disse: Quanto trabalhador do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Meus amados amigos e irmãos que nos ouvem nesta manhã, então, diante de um texto bem conhecido, bem comentado entre nós, amantes da Bíblia Sagrada, neste capítulo número 15 de Lucas, o médico amado, ele vai narrar basicamente 3 grandes parábolas, ilustrações que o próprio Cristo estava mostrando-nos ao povo judeu, com a sua forma, o seu cuidado, o seu amor com a pessoa do seu próximo. A princípio você pode entender que esse capítulo 15, ele começa com Jesus se aproximando dos publicanos e pecadores. E quando Cristo, toda vez que o nosso Cristo, nosso Salvador, o Emmanuel, Deus conosco, na intenção de se aproximar das pessoas, ele era olhado com um olhar diferente, porque havia em Israel uma classe chamada fariseus, que eram os doutores da lei, e escriba também, que aqueles que escrevia os manuscritos, logo começava a questionar a Jesus, né? Porque o nosso Cristo, ele se aproximava dos pecadores, não sabendo ele que a intenção de Cristo vir a este mundo, se humanizasse e encarnasse, não foi outro propósito maior a não ser trazer as almas para próximo de Deus, ou melhor dizendo, reconciliar as almas perante Deus. E esta tríplice parábola do capítulo 15, essa narração curta do ensinamento de Cristo, ela vai falar mais uma vez sobre o cuidado de Cristo com a vida do próximo, com as almas carentes. Até porque ele começa falando sobre a parábola das 100 ovelhas. Ele começa a ilustrar o seu amor através desse discurso curto, porém bem objetivo na sua mensagem, dizendo que um homem que tem 100 ovelhas e perdendo só uma dessa ovelha, não vai à busca encontrá-la, aquela que ficou, que saiu, que desviou-se, que enveredou pelo caminhos da vida errada, que por sinal se machucou, entrou em outros caminhos, tomou outras atitudes. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava ilustrando esta parábola das 100 ovelhas para mostrar o quanto ele ama as almas oprimidas, que estão de fato distanciadas da presença de Deus. Até porque quando o homem, todo ser um ser natural, ele ainda se encontra distante de Deus, porque ainda está subjugado pela sua própria natureza pecaminosa, decaída. E esse homem, essa mulher, não nasceu de novo. Então ele tem uma tendência, o ser humano sem Deus, trilhar caminhos que aparentemente parecem ser perfeitos, mas, conforme disse o sábio Salomão, são caminhos de perdição. Porém, Jesus, no seu evangelho, ele dava maior ênfase a esta realidade de buscar as almas, trazer as almas ao arrependimento. A Bíblia está cheia de exemplos, ilustrações de pessoas, personagens que precisavam, necessitavam urgentemente de ouvir uma palavra, ouvir um conselho, pessoas que não tinham mais esperança na sociedade. Podemos citar um exemplo nesta manhã, o horário é bem curto, resumido. Por que não citar a pessoa do homem chamado Zaqueu, no capítulo 19 de São Lucas, o homem que tinha uma estatura mediana, um homem pequeno, mas um dia desejava conhecer a Jesus e tomou a atitude de subir num pé de figueira, um pé de sicômoro, segundo a tradição, um pé de figueira brava, para ver Jesus passar por ali, porque sabia que Jesus entrava ali em Jericó, e ele não queria perder a oportunidade de ver Jesus Cristo de Nazaré de perto. Muita fama de Jesus tinha percorrido toda aquela cidade. Zaqueu não perdeu a oportunidade de conhecer a Cristo. De repente o nosso Cristo, onde ele passava, onde ele ia, a multidão se erguia
pessoas de muitos lugares, de muitas nacionalidades. Estava na busca de Jesus, de ouvir algo da parte de Deus, de sentir um alívio, o fardo ser, na verdade, ser aliviado, uma palavra que pudesse trazer uma esperança e uma mudança para as suas vidas. A Bíblia vai dizer que Jesus estava entrando em Jericó e de repente Jesus para debaixo daquela árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E abriu também que os fariseus começaram a questionar: como pode o vosso mestre receber este homem pecador? E todo mundo sabia na sociedade daquela contemporânea de Zaqueu, naquele momento de Jesus Cristo, que Zaqueu era um homem que, segundo a sociedade, ele não era muito querido, ele não era muito amado, ele era uma pessoa que era rejeitado, pelo simples fato de ele ser um homem judeu, que prestava serviço ao governo romano, ele cobrava imposto, além de cobrar imposto, ele era chefe, era maioral, e a Bíblia vai dizer também, destacar algumas qualidades materiais dele, e vai dizer que ele era rico, tinha muito dinheiro, mas a Bíblia vai dizer que por este fato de ele ter essa função, exercer essa função de publicano, cobrar imposto, ele era de fato uma pessoa totalmente afastada do convívio da sociedade. Ele era uma pessoa que, pelos seus compatriotas judeus, ele era ridicularizado, era como um traidor para eles. Mas este homem tão rico, bem financeiramente falando, materialmente, deixou de lado o materialismo e foi por algo sobrenatural, espiritual, que vai além do poder aquisitivo, que é a necessidade da alma, da presença, do gozo, da paz de Deus. A riqueza aparentemente pode trazer uma felicidade momentânea, mas o homem continuará vazio e sedento da presença de Deus, porque a Bíblia vai dizer que a paz interior do Espírito Santo, a alegria da alma, não pode ser comprada, porque já foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então Zaqueu não perdeu a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. Voltando à leitura que nós fazemos nesta manhã, vai falar acerca de um jovem, que é a terceira pessoa da parábola. Começa pela ovelha e depois fala também da mulher que perdeu a sua dracma. Uma mulher que certamente, segundo a tradição judaica, ela estava compromissada ao casamento, né? E perdeu uma moeda. Aquela moeda fazia parte, que enfeitava o seu diadema, que talvez seja parte do seu dote, que ia levar ela também ao seu matrimônio. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher perdeu uma das suas moedas, varreu a sua casa. É bem provável que naquela época, lá no Oriente Médio, a sua casa tivesse poucas janelas, não era? Fosse uma casa que não tivesse muita ventilação. Então a Bíblia vai dizer um termo muito interessante: diligentemente. Ela varreu a casa com muito cuidado, com muita atenção, até encontrar aquela moeda, encontrar algo que fizesse zoada, para ela conseguir encontrar ou a sua localização daquela moeda, porque além do valor material que aquela moeda representava, existe também um valor espiritual, um valor moral, um valor que trazia o cuidado e a atenção daquela jovem, o cuidado e o zelo dela se manter-se pura, zelosa, cuidadosa, determinada para o matrimônio. E vai também falar que a terceira parábola do filho pródigo. Interessante que nesta parábola o pai resolve dividir os seus bens com o seu filho ainda em vida. Então é bem provável que essa herança era dividida após a morte do seu pai. A Bíblia vai dizer também que aquele jovem tinha irmãs. Então ele recebeu um valor, um terço da parte da herança. Mas ele pegou a sua parte, a sua herança, e converteu certamente em dinheiro e foi viver numa terra longínqua, uma terra longe, distante da casa dos seus pais, distante do lar, distante do seio da sua família, da sua parentela. Ainda uma lição muito importante para nós, e especialmente de jovens que estão aqui presentes. E eu que ainda sou um jovem, considero ser um jovem ainda, mas já fui jovem como os jovens, um jovem casado, um jovem do Senhor, que vivei a minha juventude na casa do Senhor desde a minha adolescência, que tenho acompanhado o congresso desde a cidade de São Lourenço da Mata, tenho presenciado maravilhas lá, e hoje sou resultado disso, servindo a Jesus com alegria, de que os nossos jovens hoje precisam atentar para a palavra de Deus. Como disse o salmista Davi no Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Como o tema da congresso fala sobre renovações, então é necessário que aquele jovem da parábola do filho pródigo, ele foi se esquecendo dos princípios do lar, do convívio familiar, para viver uma vida distante da presença, da comunhão, da dependência do seu pai.
A Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele pegou a sua herança e de uma forma totalmente contrária, gastou o seu dinheiro, a sua herança, vivendo uma vida totalmente na promiscuidade, uma vida de devassidão. Você pode ver isso aí lá em capítulo 15, versículo 30, que ele foi viver a sua vida com seus amigos, uma vida de pecados físicos, gastando com as meretrizes. Mas o interessante também que esta mesma passagem vai dizer que quando se acabou tudo, literalmente tudo, os recursos materiais, e quando ele estava com dinheiro, não faltava companhia, amizades, amigos por perto. Mas quando aquele jovem se sentiu numa situação triste, uma situação miserável, vivendo uma miserabilidade tremenda, sem condições, sem recursos, sem dinheiro, sem nada para sobreviver, a Bíblia vai dizer que ele se associou-se a um cidadão daquela terra, um grande fazendeiro, para trabalhar nos seus campos, para simplesmente trabalhar na sua fazenda, cuidar dos porcos. E a forma que ele seria assalariado era através do alimento. Ele não receberia dinheiro, ele não seria assalariado, mas ia receber alimento. Isso era o pagamento do seu trabalho, para não morrer de fome. E neste momento, nesse cenário tão crítico, caótico que ele estava vivenciando, a Bíblia vai dizer que ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. Em outras versões vai dizer alfarrobas, que na verdade é um pé de árvore que produziu um fruto nutritivo, doce na Palestina. Ele não chegou a provar, ele não experimentou, literalmente falando, mas a Bíblia vai dizer que ele desejou. O seu estômago desejou. Quantos jovens hoje estão afastados da casa do Senhor, que um dia estava na presença, servindo a Deus com alegria, e por um motivo ou outro, por falta de vigilância, até mesmo por falta de cautela, por não suportar as tentações internas, externas, espiritual, as lutas que vêm de fora, de dentro, da família, do lar, do dia a dia, da vida tribulosa que vivenciamos, se afasta de Deus. E muitos que estão na igreja ainda poucas forças, pensando de querer estar na igreja, ao mesmo tempo gozar das coisas do mundo. Eu te digo, jovem, não pense desta forma, porque é um perigo você achar que a sua alegria, a sua felicidade está lá fora. Jesus mesmo falou que Ele é o pão da vida, é a água que sacia a tua fome espiritual. E sem mim nada poderei fazer. O mundo aparentemente pode trazer até uma falsa alegria para você, mas o seu final sempre será a sua própria destruição. Aqui está uma verdade, uma realidade. E nossos jovens precisam reconhecer que Jesus é a verdadeira, conforme diz esse programa, fonte da vida eterna é Jesus Cristo. Se esse jovem, ele pudesse ter saído, até era bem provável e é justo que tivesse saído da casa dos seus pais para construir um seu lar, mas não. Ele saiu no momento errado, no momento impróprio, para viver a sua vida, o seu bel prazer, para curtir o mundo, os prazeres que o mundo oferece. E é muito perigoso quando nossos jovens hoje querem conhecer este mundo pecaminoso. Quantos muitos têm saído e não têm voltado, porque têm sido iludido, engodado, seduzido com as paixões carnais físicas que o mundo oferece, e muitos deles têm partido sem esperança, sem eternidade, sem Cristo. Aqui deixa uma reflexão para jovens da igreja e para você, meu amigo, que nunca foi crente, até mesmo está afastado da casa do Senhor, que está aí cambaleando, em cima do muro, indeciso, não sabe o que fazer. Jesus nesta manhã está dizendo para você, conforme está a sua palavra, eu vou encerrando a minha participação aqui, um texto muito lindo, citado pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, no livro de São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus também falou em suas palavras, João capítulo de número 10, que o ladrão vem matar, roubar e destruir, porém ele veio para que você tenha vida e tenha vida com abundância. Ele disse: aquele que vem a mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele vai dizer também que ele é o bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Não existe amor maior do que esse, em saber que Jesus, ele te amou primeiro. E está escrito em sua palavra também, Romanos capítulo 5, versículo 10, que ele
prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, todos nós sem exceções, sendo nós ainda grandes pecadores. Ele te chama, Ele te ama. Vem para Jesus, porque Ele é a única fonte de vida eterna. Deus abençoe a todos os amigos e Deus abençoe os nossos irmãos. Amém.